Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à Meditação Online. O meu nome é Daphne e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre essa Raja Yoga, esse método de meditação maravilhoso criado por Shrimataji Nirmala Devi e que, apesar de ser muito simples, muito fácil, ele nos transforma profundamente. Hoje, inclusive, a gente vai falar sobre o motivo por trás dessa transformação, que é uma energia chamada Kundalini. Nós vamos conhecer mais sobre ela, sobre como despertá-la, sobre o que acontece com o despertar da Kundalini. Mas antes disso, eu queria dizer para você que está chegando aqui pela primeira vez, você que nunca meditou, não se preocupe. Você não precisa ter experiência prévia com meditação com nada para participar do nosso programa. Muito pelo contrário, ele é voltado para você. A gente sempre introduz os conceitos básicos dessa Raja Yoga para te contextualizar, para você não se sentir perdido. E depois a gente aprofunda um pouco, mas esse é só o começo. Se você quiser seguir nesse caminho, se aprofundar, a gente também vai te falar como fazer isso. Então fique bastante à vontade, vamos todos nós nos acomodar para a gente desfrutar ao máximo desse nosso encontro virtual. A gente pode se sentar confortavelmente, respirar fundo um pouquinho. Desde já, tente preparar o seu corpo para a meditação. Então você tenta remover todos os focos de tensão que porventura estejam acometendo o seu corpo. Então, às vezes nos ombros a gente está com muita tensão, na coluna, nos braços, até mesmo no rosto. Então, relaxe um a um desses pontos e fique aqui no momento presente. Deixe as preocupações de fora por enquanto. Bom, vamos então seguir com o nosso tema de hoje. E, para muitos de vocês isso não é novidade, mas em todo ser humano existe uma energia espiritual, sutil, que se localiza no nosso osso sacro, na base da nossa coluna. Essa energia, ela tem características femininas. Ela é uma representação do arquétipo da mãe, do sagrado feminino dentro de nós. E essa energia ela é chamada em sânscrito de Kundalini. Kundalini significa, numa tradução livre, enrolado em si mesmo. Mais precisamente, a Kundalini está enrolada em 3 voltas e meia. E o que acontece é que quando a Kundalini desperta, ela sobe pela nossa medula espinhal, passa por todos os centros de energia, os chakras, e ela vai emergir aqui, na área da fontanela, essa parte da cabeça que é muito macia nos bebês, e ela vai se calcificando depois. E quando a Kundalini passa por aqui, por essa área, nós sentimos uma brisa fresca e suave, como se tivesse uma fonte aqui. Não é por acaso que o nome desse osso onde fica a Kundalini é Sacrum, Sacrum Bone, osso sagrado, e essa região da cabeça se chama fontanela, que vem da palavra francesa fontanella, que significa pequena fonte. Esse despertar da Kundalini, Shrimataji chamou esse acontecimento de realização do si. Sem exagerar, é o evento mais importante que pode acontecer na vida de qualquer ser humano, porque ele significa a nossa união com Deus. Isso não é algo trivial. É algo pelo qual nós desejamos inconscientemente por toda a nossa vida. Aquele vazio que a gente sente, a falta de propósito, na verdade é isso. A gente se desconectou desse poder onipresente do amor divino e a gente anseia por se reconectar, se religar com isso. E é tão mágico que quando a gente consegue isso, quando a gente se integra novamente com o poder do amor divino, a gente recebe inspiração e orientação de tudo que a gente precisa para conduzir as nossas vidas da melhor forma.
problema é que isso não é algo tão fácil, tão simples de acontecer. Até alguns anos atrás, décadas, milhares de anos atrás, era praticamente impossível despertar a Kundalini. Esse conhecimento sagrado ele era mantido em segredo e ele era passado somente de mestre para discípulo. Isso depois que o discípulo se tornava merecedor de receber esse conhecimento. Com anos e anos de penitência, de submeter o corpo físico a tensões, a situações extremas. Então os rishis, os sábios, os santos da Índia meditavam anos a fio, torturando o próprio corpo, no frio das montanhas para conseguir o despertar da Kundalini, purificando os chakras, renunciando a todos os prazeres mundanos. Muitas vezes eles nem sequer conseguiam isso, e esse conhecimento só era transmitido nesse vínculo sagrado de guru e discípulo individualmente. Mas a boa notícia é que hoje não é mais assim. A humanidade ela chegou num ponto de evolução em que o despertar da Kundalini em massa se tornou possível. Chegou o momento de democratização desse conhecimento. E por que isso acontece? É que a humanidade, né, ela é um macrocosmo. Se a gente pegar o indivíduo como microcosmo, a gente vai ver que uma criança, um bebê principalmente, eles passam, o ser humano, o indivíduo, ele passa por saltos evolutivos. Então, o bebê quando começa a falar, quando ele começa a andar, quando ele começa a entender algumas coisas, isso acontece naturalmente, quando é chegado o momento. E na humanidade, isso também acontece no nível macro. E geralmente, esses saltos são dados quando uma encarnação divina vem à Terra. Por exemplo, né, tem vários exemplos, mas a gente vai pegar só um. Abraão, profeta bíblico, que a gente conhece bem, ele veio em um momento em que as pessoas cultuavam ídolos de pedra e aquilo virou um comércio, né, desenfreado. E Abraão, ele se opôs a esses adoradores de ídolos, essa mercantilização da fé, e ele veio falar sobre um Deus único, um Deus que está acima de tudo. Isso inaugurou um novo capítulo da humanidade, na consciência coletiva. Milhares de anos depois, a gente teve, não milhares de anos, mas alguns anos depois, a gente teve a encarnação de Jesus Cristo, né? É uma história muito conhecida para nós, então eu não preciso elaborar, mas dentre tantas coisas, o Cristo ele encerrou a era da lei do talião, do olho por olho, do dente por dente. Ele despertou a qualidade do perdão no nível coletivo, para os seres humanos como um todo. Então, depois da encarnação de Cristo, muitas coisas mudaram, inclusive a proporção entre crime e castigo. Depois disso foi possível ao sistema de justiça aplicar penas proporcionais, e a gente usa isso até hoje, né? Porque Cristo abriu o sexto chakra, o Agnya Chakra, no nível coletivo. Isso aconteceu porque já estava no plano divino. Naquele momento a humanidade estava pronta para dar esse salto evolutivo, para se tornar menos cruel, menos violenta. Na era que nós estamos agora, mais precisamente desde a década de 70, o ser humano cósmico, vamos dizer assim, ele atingiu o nível de evolução necessário para despertar a Kundalini e abrir o sétimo chakra, que está acima do Agnya Chakra da mente, que Cristo abriu. Esse momento coincide com a era de Aquário. Na astrologia existe esse conceito, né, de era de Aquário, que seria um novo ciclo cósmico que sucede à era de Peixes e simboliza uma fase de grandes mudanças na consciência humana, uma fase de inovação, de libertação. E, coincidentemente ou não, em 5 de maio de 1970, meditando em uma praia em Nargol, na Índia, Shrimati Nirmala Devi, ela teve uma revelação de como despertar a Kundalini em massa. Então esse momento chegou. Desde então, desde que Shrimati concebeu essa forma de despertar a Kundalini, ela passou a viajar o mundo todo, incansavelmente, mesmo para proporcionar essa experiência.
para as pessoas, para todo mundo, sempre de forma gratuita, sem cobrar nada, isso é importante. E o único requisito para isso é o desejo. Basta você querer desejar no seu livre-arbítrio, isso não pode ser forçado. Se você desejar também, não importa se os seus chakras estejam danificados, bloqueados, a Kundalini vai acender. E depois que ela acende, aí ela própria, como uma energia maternal, uma energia de nutrição, de regeneração, ela começa um trabalho de limpeza e purificação do nosso corpo sutil. Aqui é bom lembrar que nós temos um corpo formado por 7 chakras principais e 3 canais de energia. Só para enumerar rapidamente as qualidades dos chakras, aqui o primeiro chakra, Muladhara, nos dá sabedoria, o segundo chakra nos dá criatividade, satisfação, no terceiro chakra, o chakra do coração nos dá segurança, o quinto chakra, coletividade, o sexto, perdão, e o sétimo, a integração de todas essas qualidades. Essas habilidades espirituais existem em todos os seres humanos de forma inata, mas a gente deixa de emitir essas qualidades porque normalmente nosso corpo sutil está bem danificado. Nós temos bloqueios, energias desequilibradas, a gente passa a manifestar as antiqualidades dos chakras porque por vários motivos, N motivos, pela nossa personalidade, nosso contexto de vida. Mas quando a Kundalini desperta, ela vai limpando cada um desses centros para que eles voltem ao seu estado natural de pureza, de beleza e de manifestação das qualidades divinas que existem neles. Não só isso, a Kundalini nos dá a percepção das vibrações, isso é muito interessante, ela nos mostra o estado do nosso corpo sutil. Isso acontece através das nossas mãos. Cada dedo, cada parte da mão corresponde a um chakra. E quando a Kundalini desperta, ela vai nos indicar nesses pontos quais chakras precisam de mais atenção, onde ela teve que parar para remover algum bloqueio, obstrução ou desequilíbrio. A gente vai falar mais sobre isso depois da meditação, porque a gente vai fazer essa experiência na prática, mas é uma nova dimensão da nossa consciência, a percepção vibratória. A gente ganha um novo sentido, uma nova forma de interagir com a realidade, que são as vibrações. E a primeira coisa que a gente faz com essa nova habilidade que a gente adquire é conhecer o estado interior do nosso corpo sutil, para que a gente possa se trabalhar e evoluir, melhorar os nossos chakras e evoluir, que esse é o nosso objetivo final. Agora, nós vamos assistir uma palestra, na verdade é uma entrevista com Shri Mataji, em que ela nos fala sobre a Kundalini e outros temas importantes. É muito legal esse formato de entrevista, porque o entrevistador faz perguntas que a gente mesmo gostaria de ter feito para Shri Mataji, e ela responde com a sua imensa sabedoria. Para a gente aproveitar mais esse momento, vamos ficar desde já na postura de meditação. Você coloca as mãos sobre o colo com as palmas voltadas para cima. Respira fundo novamente, deixa todas as distrações de lado, celular, computador. Não dá para assistir o programa e fazer outra coisa ao mesmo tempo. A sua atenção tem que estar plena aqui, senão depois você não vai conseguir meditar. Na verdade, a gente tem que fazer já tudo em meditação. Então, sente-se, coloque as mãos sobre o colo com as palmas voltadas para cima em uma atitude receptiva e vamos assistir a palestra de Shri Mataji. Shri Mataji, what is Sahaja Yoga? Sahaja, Saha means with, Ja means born. So it is born with you the right to become united, which is the yoga, with the divine. And this Sahaja Yoga is something that everybody can have, is it? Is something everybody can practice? Of course. And how does this connection with the divine take place? We have within ourselves this power in the triangular bone, which is called as sacrum, meaning sacred, which when awakened sprouts
like a primule in a seed, and rises through 6 subtle centers, opens out the last center and gets connected with the divine, which is a subtle energy all around us, which organizes us, which nourishes us, does all the living work. Above all, it loves us. Does this mean, Srimataji, that people who have not had the ability to practice Sahaja Yoga are not connected with the divine? Most of them are not. And if some of them are, they don't know all about it. So this is an extra force that is available to human beings to develop themselves in this world. Of course. This is the last breakthrough of our evolution, where you have to get connected with the divine, you have to feel it on your central nervous system, and that's how you get your self-realization. Do I perceive here that this is a way of balancing oneself, of keeping in such a way, of living one's life in such a way that one is not unbalanced in one's view of what is going on around us? Yes, we have 2 sides in our system of autonomous nervous system, left and right, which we call as left and right sympathetic nervous system. The left side caters for our emotions, for our past, our desires. The right side caters for our action, physical and mental. If you indulge into one too much and go too far with it, you develop an imbalance within yourself. In the center lies the third power, which we call as parasympathetic nervous system. This is the channel which is the central path of ascent. When the Kundalini rises through it, it brings you in the balance because it rises in the center of the system. So this is the minimum that happens, that you develop your balance. So how does one actually achieve this balance? It just happens spontaneously. In other words, there's no physical requirement on an individual? Not at all, not at all. It's a evolutionary step, as I told you. In our evolution, we have developed a balance. We can stand on our 2 legs. Animals cannot. In the same way, you develop this special balance between your emotions and your actions in a very proper way. You speak as though this is some sort of evolutionary step. Yes, it is. It is the last breakthrough, that you have to become the spirit now. And this has to be achieved, which can be achieved only through a living process, because we have become human beings through a living process, and that living process has to act within us. This sounds as though it is rather a significant time then in the history of humanity. Very much. In the history of humanity, in the history of evolution, in the history of spirituality is the most important time, because here where you will get whatever has been promised to you so far. So it's no accident then that Sahaja Yoga has appeared in the world at this time? No, not at all, not at all. It's all predicted thousands of years back in India, and later on by many saints. Even William Blake has predicted it. Srimataji, the West, shall we call it the Western nations, have had Sahaja Yoga available to them to investigate, to see for themselves how it worked for 20 years. And yet it has been very slow to grow. Why has it happened this way, do you think? Here people have so many diverse ideas about things. They are very self-opinionated also about things. And the so-called man-made religions all over have also conditioned them too much. They have other conditionings of different norms that they have as far as the social life is concerned, and the physical appearances, rather on a very superficial level. So the people have not grown, I think, so much deeper. Of course, I must say there are so many seekers in the West, so many seekers, and they were lost
because as soon as people knew that there's a market for them, the false gurus jumped out and they started preaching about false things just to earn money. They were all money oriented people. Now there's another psychology with the Western mind that you must buy everything. If something is not for sale, then it is useless. And this psychology has really deterred them to come to Sahaja Yoga very much, because this is a living process and you cannot pay for it. And they couldn't bear it. I mean, actually, I must say, one of the very important television gentlemen told me off that Anglo-Saxon brain cannot accept anything which cannot be sold. And I didn't know what to tell him. I just said, who has made this brain? If God has made, then why is it so? So you have an expectation, really, that this thing called Sahaja Yoga will change the world. Of course. It changes human beings and they manifest the change outside. And we create a new race. That's what they're talking about. If you go, they talk of new age, of a new race. But I don't know what is their imagination about it. They talk about all these things, Aquarius, and Aquarius is the Kundalini. She's placed in the Aquarius. And they talk about Aquarius age, all kinds of things. They're talking, writing, thinking about it. But when it comes to actualization, I think they think I am very too simple for them, not complicated. And Sahaja Yoga is too simple. It should be very complicated. And all their own ideas about seeking, that they must suffer, they must go to Himalayas, they must starve themselves, and then only they can get realization. Srimati, is the evolution of the planet closely related to the evolution of humanity? Of course, it is. Very much related. And the planet, our planet is moving in a spiral way. All the planets are moving in a spiral way, and they are creating all possible things for the use of human beings so that they can save time. Save time for getting their ascent and for meditative growth. But people don't understand that part. There are theories around now that the suggestions, so we say, that the planet could be a living organism, a complete entity. Of course it is. One of the examples of this one I can give you is that if you sleep under a coconut tree, a coconut never falls on anything that is living, whether it is a human being or a snake. It never falls. That is so, is it? All around the world, coconuts never fall on living creatures. Yes. So they understand. We call it as Sri Phala because we think that it is like a brain which understands. Well, if this world is a living organism, what is the brain? What drives this being, this organism? What has made it evolve the way it has? There is this subtle power which is all pervading of God's love, which manifests all the things like living work, all nourishment, all balancing. It's so balanced. If the Pacific was slightly deeper than this, there would have been problems. If Himalaya was, say, 1.5 times than what it is, there would have been problems. So everything is so balanced in nature. And the Almighty has created only one world. Only we human beings have divided and moved like criminals with our passports in our hands. Srimati, what we have been talking about, many people would regard as a belief or a theory. How does one know the difference between truth and a belief? First of all, anything for which you have to pay money is not the truth. You can't pay for truth. If you cancel out that, I think 99.9% all the falsehood will drop out. But truth, to be really actualized, you have to have self-realization. Then you feel on your fingertips
vibratory awareness, a new dimension awareness, by which you can make out what is true and what is false. That's an absolute truth that you realize at that stage. So one must have one's realization really to be able to tell the truth. Even to follow anyone, one must have realization. Sri Mataji, thank you very much. Thank you. Muito bem. Vamos então obter a nossa realização do Si. Essa experiência que Shri Mataji mencionou na palestra. Isso é muito simples. Nós podemos fechar os olhos agora e seguir as instruções com os olhos fechados. Ou, se você tiver alguma dúvida, pode abrir os olhos para consultar a tela. É muito simples, nós vamos trabalhar com as nossas mãos. A mão direita vai tocar alguns pontos dos chakras no lado esquerdo do corpo. E nós vamos estabelecer um diálogo com a nossa Kundalini e nós vamos chamá-la de mãe. Todo esse processo vai ser muito rápido, não vai durar mais do que 10 minutos, mas a nossa atenção tem que estar plena aqui. Então feche os olhos e comece prestando atenção na sua respiração, no ar que entra, no ar que sai. Os pés devem encostar no chão, na Mãe Terra. Nós devemos estar descalços. Tire os sapatos, chinelo. Pode ficar de meia se estiver frio, mas encoste os pés no chão. As mãos sobre o colo, com as palmas voltadas para cima. E respire. Respire mais devagar, mais profundamente e use a respiração como uma âncora para te manter no momento presente. Shri Mataji nos diz que nós devemos nos tornar o Espírito. O Espírito é a nossa real identidade, ele é indestrutível, ele é eterno, ele é a consciência, a verdade e a bem-aventurança. Então, vamos colocar a mão no coração, sentir o coração batendo. Vamos perguntar à nossa Kundalini: Mãe, quem sou eu? E nós mesmos vamos responder: Mãe, eu sou o Espírito. Mãe, eu sou o puro Espírito. Por 3 vezes.
Agora suba a mão por encontro do pescoço com o ombro no lado esquerdo, vire a cabeça para o outro lado. E aqui nós vamos nos libertar de uma causa de bloqueio que impede a ascensão da Kundalini, que é o sentimento de culpa. Então diga, sem pensar em nada, mas com bastante convicção: Mãe, eu não sou culpado de nada. Mãe, eu não sou culpada de nada. Repita essa frase por várias vezes. Suba a mão para a testa agora. Pode inclinar a cabeça para baixo um pouco. Aqui nós vamos exercer a qualidade do perdão que Cristo nos trouxe, nos permitiu. Então, sem pensar em nenhuma situação específica, apenas no geral, com o coração aberto, diga: Mãe, eu perdoo. Eu perdoo a tudo e a todos, inclusive a mim mesmo. Eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. A humanidade levou milhares de anos para chegar aqui no 7º chakra. Mas como esse é o momento certo, o momento predestinado para que isso acontecesse, em apenas alguns segundos, a nossa Kundalini vai passar pelo Sahasrara. Para isso basta você massagear o topo da cabeça, faça uma pressão, mexa o couro cabeludo, se possível no sentido horário, no sentido do relógio, e peça por 7 vezes: Mãe, por favor, me dê a realização do si. Mãe, por favor, me dê a realização do si por 7 vezes. Terminar, abaixe a mão direita, mantenha os 2 olhos, as 2 mãos sobre o colo, os olhos fechados. Nós vamos nos dedicar à meditação silenciosa. A meditação nada mais é do que a consciência sem pensamentos. Os pensamentos virão, mas deixe eles passarem, procurando não reagir, não se envolver. Se os pensamentos insistirem muito, diga: isso não, agora não. Ou então: eu perdoo, eu perdoo.
Quanto mais nós permanecermos nesse estado meditativo, mais a Kundalini vai atuar dentro de nós e aprofundar a nossa conexão com o poder do amor divino. Vamos verificar as nossas vibrações agora. Coloque a sua mão direita acima da cabeça, sem encostar no couro cabeludo dessa vez, mantendo uma certa distância, e veja se existe uma brisa fresca, uma brisa suave, emanando do topo da sua cabeça. Ela vem de baixo para cima. Procure com a mão direita. Depois, abaixe a mão direita e procure com a mão esquerda. Abaixe a mão esquerda e agora preste atenção nas mãos, na ponta dos dedos, na palma da mão. Veja se tem calor, pontada, formigamento em algum desses pontos, ou se uma mão está mais quente ou mais pesada do que a outra, ou se você sente apenas o frescor, a leveza, a brisa fresca. As vibrações são manifestações da Kundalini
quando ela passa por um chakra que está bloqueado, obstruído, com alguma negatividade, ela remove aquele bloqueio com as propriedades semelhantes ao fogo. Por essa razão, nós sentimos um calor na região da mão que corresponde àquele chakra, ou então na mão como um todo. Isso significa o canal esquerdo ou o canal direito, o canal emocional ou o canal físico e mental. Quando nós sentimos a leveza, o frescor, significa que a Kundalini passou, que está tudo bem, ela não encontrou obstáculos, bloqueios, e ela se manifestou na sua forma mais pura, que é a brisa fresca. Mas todos os sinais que a gente sente são positivos, porque significam que essa energia despertou, ela está atuando em nós, e é um processo vivo, dinâmico. Cada dia o estado do nosso corpo sutil vai estar diferente, depende de como transcorreu o nosso dia, do que a gente fez, do que a gente pensou, de como a gente cuidou dos nossos chakras. Então, em alguns dias nós vamos sentir mais calor, mais formigamento em determinado chakra, em determinada mão. No outro dia nós vamos estar mais limpos, mais equilibrados. O importante é aprender a fazer essa leitura e usar isso a nosso favor, usar isso para purificar os nossos chakras, o nosso corpo sutil e evoluir, nos tornarmos pessoas melhores. E com menos bloqueios, a Kundalini chega no Sahasrara com mais força e a nossa conexão com o divino se torna mais forte e nós podemos então atravessar e chegar em alcançar outros estados de consciência ainda mais elevados. Mas o primeiro deles é a consciência sem pensamentos. É um estado que nós devemos usufruir todos os dias. A meditação em casa é muito importante, porque meditar tem que ser um hábito diário. Sem esse hábito diário, a gente não vai conseguir colher os benefícios da meditação. Como Shri Mataji falou, é uma semente que brotou, e a semente precisa de cuidado e nutrição para que ela possa crescer. Portanto, meditar em casa todos os dias é necessário, essencial, indispensável. Basta você se sentar, repetir as afirmações que nós fizemos hoje ou apenas ficar em silêncio, desfrutando da consciência sem pensamentos. Para você aprender mais técnicas, receber orientações sobre como meditar em casa, sobre como tratar os seus chakras, problemas específicos, questões físicas que surgem do bloqueio desses chakras, é importante que você faça nossos cursos presenciais online. Pode ser que exista um centro da Sahaja Yoga perto de você, você pode verificar isso no nosso site, ou então os cursos online também vão te dar uma visão muito completa sobre esse método. Você vai poder interagir com instrutores que são Sahaja Yogis experientes e receber todo o apoio que você precisa para evoluir nesse caminho. Se essa é a sua primeira vez, nos escreva no chat. A gente gosta muito de conhecer vocês, de saber quem está aqui, então se manifeste para que a gente possa interagir. E qualquer dúvida ou questão que vocês queiram fazer, a gente também tem um link aí na descrição do vídeo que vai dar acesso ao formulário do Google, e ali você pode fazer uma pergunta, deixar uma sugestão que a gente responde por e-mail, tá bom? Espero que vocês todos tenham gostado do nosso encontro, tenham desfrutado, que estejam agora mais tranquilos, mais calmos, mais equilibrados. E até o nosso próximo programa, no próximo domingo. Namastê, grande abraço.